NFL Etc 52, terça-feira, 17 de agosto de 2021. Eu sou o Ticas e chegamos para mais uma semana de opiniões abalizadas, argumentos de trás da orelha, críticas absurdas. Dessa vez com mais assunto, né? Já que tivemos a primeira rodada cheia da pré-temporada 2021. Mas hoje também chegamos com um desfalque, já que o nosso integrante jogador entrou no clima de pré-temporada e decidiu ser poupado. Isso mesmo, hoje tem jogador poupado aqui no NFL Etc. Em compensação, quem me acompanha é o nosso Tom Brady, o veterano que tem vaga mais do que garantida, mas mesmo assim não deixa de comparecer, o Wallace Matos, o nosso Wally. E aí, Wally, assistiu muitas peladas esse fim de semana? Ou só prestou atenção no Dolphins contra os Bears mesmo? Qual que foi o assunto na torcida de Miami depois do jogo? Tudo bem contigo? Tudo tranquilo, Ticas. Um abraço para você que está escutando a gente no NFL Etc. Já com esse primeiro panorama dos seus times, já um pouco desesperado, alguns outros já achando que vão ganhar o Super Bowl, mas eu prestei atenção bastante no Dolphins e Bears, obviamente, mais no primeiro quarto, né, nos primeiros drives, e dei uma passada também pelo Jaguars, que eu queria ver um pouquinho, né, a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente, mas o papo lá em Miami era a interceptação do Tua e, obviamente, a gente fala um pouquinho sobre a atuação do nosso grande Messias surfista daqui a pouco. Eu não vi o final do jogo, quer dizer, na verdade, o final do drive, né, em que ele saiu do jogo, mas eu ouvi falar mais dele ir taclear um jogador que já estava tacleado do que da interceptação em si. Mas daqui a pouco a gente comenta. Eu não sou muito emocionado com pré-temporada, mas eu gostei até de deixar os jogos ali de pano de fundo. Tá fazendo outra coisa, o Game Pass tava com o acesso gratuito aí pros joguinhos, aí você deixa lá rolando de qualquer jeito, vai dando uma olhada, vai fazendo outra coisa, porque 4 períodos inteiros, 4 quartos de jogo de pré-temporada, tem que ser muito apaixonado, igual um colega nosso que hoje não está presente. Então vamos que vamos, no nosso primeiro bloco, Headlines, a gente debate esse hype geral aí, principalmente dos quarterbacks novatos, e depois também tem treta na TL e TD ou Fumble. Hoje a NFL amanheceu mais triste, mais escura, um pouco menos iluminada, Wallace. Tim Tebow cortado no Jaguars. Por mais que a gente soubesse que essa seria a tendência, mas quando a notícia vem, a gente não, né? Eu fico triste. Um ótimo personagem, mas não teve jeito. Tá cortado, não fez o primeiro corte, hein? Não fez nem o primeiro corte do roster. Você acha que tem a ver com aqueles rolinhos que ele fingiu que eram bloqueios no jogo de pré-temporada ou é mais do que isso? Olha, é difícil a gente falar que o escolhido não foi escolhido, né? Ele não é o escolhido. A gente pode dizer assim que neste momento o Tim Tebow não é o escolhido para poder fazer o elenco do Jaguars. Mas, pô, realmente, uma das funções principais do tight end é bloquear. E ele perdeu vários bloqueios, ridiculamente, né? Ele rolou por cima do cara que ele tinha que bloquear. Pelo menos ele segurou o cara, né? Então, não é lá um bloqueio, mas é isso, né? O outro, o que o pessoal estava falando, que chama wham, né? Quando você faz um wham, o que seria um wham, para o ouvinte saber? É quando você assusta o cara e chega e coloca o seu tórax na frente do cara e não deixa ele passar. Ele foi meio de ombro, meio de lado, afastando o jogador que ele queria. Também funcionou, ele não chegou no quarterback. Mas não é assim que você tem que tratar um bloqueio. Porque se você fizer isso, por exemplo, com um cara que eu acabei projetando na minha cabeça, um TJ Watt da vida, ele vai passar por cima vai jogar o Tim Tebow no colo do Sunshine. E ele mata o Tim Tebow e o Sunshine. Então, contra o terceiro time do Browns, se ele dá essa miguelada nos bloqueios, precisando, né? E vamos lembrar que ele estava brigando por lugar no time. Então, se precisando jogar, ele dá essa miguelada contra o terceiro time do Browns, não consegue fazer os bloqueios, contra os principais linebackers da NFL, obviamente, ele ia ser amassado e o Jaguars não pode correr o risco, não só por ele, o escolhido, chegar ao pai mais cedo, mas do Sunshine também, que é um investimento caro do Jaguars, que parece que vai ser o franchise quarterback durante muito tempo,
se correr risco por causa de um bloqueio errado do Tim Tebow. Teve um lance bacana que ele correu a mesma rota de um running back e o running back vai e pula na bola que o Gardner Minshew tinha jogado para ele, que era para ele, era para o Tim Tebow a bola, mas o running back é mais esperto, pula na frente dele, cata a bola e aí vai sair correndo, mas ele é tacleado. Então já dava para ver que o Tim Tebow não ia para frente mesmo não. Isso é bom, ô Wallace, pessoal que acompanha assim mais de longe, né, mais eventualmente, que não é muito aficionado por NFL, aquele telespectador que acompanha as notícias mais de longe, gosta de ver mais o jogo do próprio time, presta mais atenção quando é playoff. Por quê? O cara chegou no training camp todo fortão, todo trincado. Ah, o cara tem um bom QI de futebol americano, porque ele já jogou de quarterback e foi comentarista, ele entende muito. Ah, esse cara precisar fazer um bloqueio ali na linha, pô, é bloqueio. O cara tem porte físico, vai ser moleza pra ele. É bom porque isso ajuda todo mundo, né, até a gente mesmo, a perceber que, cara, trabalho de linha não é moleza não, é um dos trabalhos mais complexos que tem na NFL, só que aí o pessoal às vezes assistindo acha que é só colocar uma jamanta em frente à outra e disputar ali quem que vai ganhar o espaço. Ontem eu estava vendo o Undisputed, que é tipo um debate, né? Que a pessoa propõe um tema e você vai debater entre um especialista, um jornalista especialista em NFL e um ex-jogador. E era com um tight end das antigas, me fugiu agora o nome, mas e um jornalista. E os dois debatendo por que o Tim Tebow ia ser cortado. E aí, obviamente, os dois chegaram à conclusão de que ele ia ser cortado, de maneiras diferentes, mas chegaram à conclusão. E aí a discussão chegou ao ponto específico de que ele estava entrando com o ombro errado para poder fazer o tackle, porque quando ele era quarterback, o que se fala quando no seu ombro de jogar, né, o seu ombro bom, se você é destro, o direito, se você é canhoto, o esquerdo, seu ombro de lançar a bola, nunca coloque ele para poder fazer um tackle, fazer um bloqueio, ou ir primeiro na bola quando tá com a bola para o chão, quando você está correndo. Então é sempre para você ir com o ombro ruim primeiro, que de qualquer maneira na outra você lança. E com isso na cabeça, ele estava entrando com o ombro errado em quase toda jogada. Pois é, respeitem os jogadores de linha, não é fácil não. E outra coisa, a gente comentou aqui dos rolinhos, né, porque os vídeos viralizaram dele tentando fazer esses bloqueios mal sucedidos aí. Pra quem não viu, tá fácil, coloca aí Tim Tebow no Twitter, tá bombando aí, viralizou os rolinhos. Eu acho que se colocar a gente pra fazer um bloqueio, a gente não vai fazer um bloqueio frouxo desse jeito não, hein? Viu, Wallace? Até porque a gente já tá com muito mais vontade, né, Tigres? Imagina você entrando em campo com um time de futebol americano para fazer um bloqueio. E essa é a jogada da minha vida. Qualquer bloqueio que eu fizesse para alguém ia ser a jogada da minha vida. A gente poderia falecer, mas a gente ia falecer pelo menos deixando um videozinho bonito aí nas redes sociais. Agora. Ia subir ou descer feliz. Pois é. Agora, será que quem foi correndo na NFL Store comprou lá Jaguars, número 15, Tebow, vai ter direito ao dinheiro de volta? É ruim, hein? 85, né? O número dele é 85. 15 é o jardineiro do mal. Não, mas bombou logo depois da contratação, antes de definir qual o número que ele ia pro camp, bombou de venda foi o 15, que era o número que ele usava na época de quarterback. Mas tá bom, agora é só trocar o nome pelo jardineiro do mal aí, ó, e que dizer que vai ser titular, né? Diz o Gardner Minshew que vai ser titular. Então, vamos ver. Ainda tem como recuperar essa camisa 15 aí. A 85 não tem mais. Pois é, mas voltando pro hype aí dos quarterbacks calouros, natural, né, que foi a principal atração dessa primeira rodada aí de pré-temporada, todo mundo de olho nos novatos, mesmo com um tempo de jogo bem limitado. E aí, a julgar pelas torcidas e até por boa parte da imprensa, o famoso overreact, né, aquela primeira reação exagerada ali, a julgar pela galera, Mac Jones, Trey Lance e Justin Fields já começam como titulares na semana 1, Wallace. É justiça ou exagero isso aí? O Mac Jones não vai ter muito como fugir não, né, porque o próprio Cam Newton se auto-ejetou da posição de titular com a partida que fez. Porque além de não ter jogado nada, e aí não ter jogado nada mesmo, ele tentou passar, não conseguiu, tentou correr, não conseguiu, e não conseguia fazer o ataque de New England andar. Ainda tomou um tackle do Chase Young, que eu acho que deve estar doendo até agora, no Ken Newton. Então, acho que o Mac Jones realmente é um forte candidato a começar os jogos. O Trey Lance e o Justin Fields, acho que estão cumprindo a rotina normal de quarterback calouros, ainda tem que comer muito arroz com feijão, mas podem lutar pela titularidade nessa pré-temporada sim. Tem uma teoria
quando a gente fica falando aí nessa disputa de titularidade, tem uma teoria que eu acho que ela é muito válida, que é a seguinte: é mais fácil você começar a temporada lá, jogo 1, primeira semana, com o Ken Newton nos Patriots, com o Garoppolo nos 49ers, com o Andy Dalton nos Bears, e aí, depois de 2, 3 jogos, às vezes até menos, dependendo do desempenho, contando de repente com a possibilidade de lesão, algum desconforto, algum incômodo, você promover essa troca. É mais difícil para quem tá comandando ali começar com os calouros e depois ver que antecipou, que se adiantou e ter que voltar a recorrer ao veterano. Faz sentido? Até faz sentido, mas o próprio Ken Newton está demonstrando que não tem vontade de jogar, por exemplo. O negócio dele é que, se ele não tiver no training camp muito afim, se ele demonstrou essa má vontade que ele demonstrou na primeira partida de pré-temporada, então pode existir, cara. Porque Ken Newton, ele mal, já viu ele mal, jogando mal no Carolina, já viu ele jogando mal, inclusive até no New England. Mas ele não estava jogando mal, parecia que ele estava de sacanagem no jogo do New England. E a defesa, e aí a linha de proteção tem muito a ver com isso, né? Na verdade, a defesa do ataque, né? A linha de proteção dele. Parece que estava sentindo isso, porque o Chase Young, ninguém encosta no Chase Young quando ele vai para cima do Ken Newton e faz o tackle para poder conseguir o sec. Eles realmente queriam que o Chase Young matasse o Ken Newton, porque alguém faz isso com o linebacker do talento do Chase Young, ele fala assim, vai meu filho, toma o tapete vermelho aqui para você matar o meu quarterback. Se não fosse pré-temporada, o Chase Young tinha partido com o Cam Newton no meio mesmo. O Ron Rivera até brincou na sideline, depois saindo, que de tantos anos que os dois ficaram juntos lá em Carolina, ele queria gritar com o Cam Newton que a jogada era aquela, mas ele não podia porque era o time dele que estava fazendo. Pré-temporada tem disso. Às vezes você acha que o cara tá de má vontade, às vezes ele tá com o freio de mão puxado, porque também não quer... Poupando, né? Mas isso é ruim. Futebol americano, se você entrar, botar pé e for trombar com jamantas lá no campo, né? Você corre o risco de machucar. É verdade. Aproveitar que você falou do Bears, o Justin Fields tem uma missão um pouco menos árdua, né? Ele naturalmente vai ser o titular durante essa temporada, mas o Red Rifle começou bem a pré-temporada. O Ruivo Ehring lá lançou algumas bolinhas. Foi bom de ver o jogo contra o Miami. Foi até bacana você relembrar por que o Andy Dalton um dia jogou na NFL. Mas eu acho que ele só consegue esse desempenho no jogo de pré-temporada mesmo. O Andy Dalton é aquela coisa. Se ficar com a imagem das atuações dele pelo Cowboys no ano passado, aí a tendência é que ele perca a vaga mais rápido. Mas se ele conseguir reviver aqueles bons momentos dele no Bengals, que já estão, a essa altura, já estão mais distantes, né? Aí pode ser que, pelo menos de início ali, ele segure essa posição. Dá um destaque para a cor do cabelo dele. Tá muito bonito o ruivo dele. Ele parece que ele deu um tapa no visu. Tá bem bonito. É porque esses jogos aí mais cedo, né? Aquele pôr do sol ali, igual eu falei do cabelo do Magal, que tava ali com aquela luz ali que parece filtro de Instagram. Mesma coisa, o cabelo do Red Rifle tava nesse pique aí. Agora, por outro lado, justamente as escolhas mais altas do draft, o Trevor Lawrence e o Zach Wilson, eles tiveram uma atuação mais discreta, sem grandes destaques positivos ou negativos, não tiveram tanto hype aí que nem o Mac Jones, o Trey Lance e o Justin Fields, não. E o mesmo vale pro Jordan Love, que é um caso à parte, né? Muita gente esquece, mas como o ano passado não teve pré-temporada, lógico, em virtude da pandemia, e na temporada em si, na temporada regular, ele foi tratado basicamente como redshirt, né? Como aquele jogador que tem como objetivo principal se desenvolver, não necessariamente contribuir pro time, pro resultado do time. Então o Love foi ter o seu primeiro snap pelos Packers só agora, essa semana. Mas enfim, eu acho que o clima é esse mesmo, né? Se o cara vai bem, a gente comemora, fica animado, fica otimista. E se o cara vai mal, acho que também não é motivo para grandes preocupações. A princípio, exceção feita ao caso que você comentou antes do Ken Newton, que não tá com a titularidade 100% assegurada lá nos Patriots, não. Mas no mais é por aí. Não dá pra também bater muito martelo aí com um jogo de pré-season, não. Não dá, e até porque esses caras vão se desenvolver. O Jordan Love, você definiu muito bem, ele fez uma temporada inteira acompanhando o time e vendo como é que um quarterback de verdade joga, né? Ele tem essa questão do Aaron Rodgers ter feito um burburinho aí no final do training camp, né? No início dos trabalhos com o time. Parece que as coisas se resolveram lá para os lados de Green Bay, mas o Jordan Love, ele sabe
que ele vai ter alguma oportunidade, muito mais do que na temporada passada. Então, ele provavelmente vai usar essa pré-temporada para se mostrar. É um cara que não chegou na NFL com muita pompa. O próprio Green Bay apostava nele, mas estava com o pé atrás, justamente por conta dessa última temporada do Rodgers, que foi espetacular. Então, é um cara que realmente tem que se preparar para poder virar um quarterback. Ele pode, de uma hora para outra, o Rodgers pode quebrar a pontezinha lá em Green Bay e pedir para ser trocado. Ele sabe que está nessa iminência também. Embora, pelas últimas atitudes, a gente acha que não. Mas aquele negócio do Trevor Lawrence, que está chegando agora, vai usar esses jogos de pré-temporada para se fixar. O Gardner Minshew, por exemplo, em Jacksonville, tá achando que vai ter uma competição. Eu acho que não vai. Não tem nem como ter. Na verdade, você lembra que até antes do draft, o Urban Meyer ficava fazendo charminho se ele ia escolher o Trevor Lawrence ou não. Aí agora o cara não foi draftado em primeiro lugar do draft para ficar no banco pro Gardner Minshew, né? Vamos falar a verdade. Mas eu acho que esse jogo aí de palavras, né, de frases nas coletivas, pode até ser o intuito de valorizar o passe do Minshew, de repente, para uma troca. Lesões podem acontecer aí no decorrer do camp, e aí um outro time vai apostar que o Gardner Minshew pode contribuir, e de repente vai conseguir um valor maior, porque se o cara vira e fala, não, o Trevor Lawrence é titular absoluto, garantido, confiamos que a transição vai ser bem feita, e o Minshew que se vire para lá, vai ficar no fundo do banco. Isso desvaloriza também o que o Jaguars pode receber numa eventual trade, né? E até pensando no Gardner Minshew como reserva imediato. A gente não sabe como é que o Trevor Lawrence vai se comportar logo no primeiro ano. Pode ser que ele esteja inconsistente, como o Tua, por exemplo, ano passado, e o Minshew seja o Fitzpatrick do Jaguars. Não dá para poder fugir dessa hipótese também, não. Agora, que eles vão oscilar e que eles vão ter um desenvolvimento mais lento, isso é normal de todo quarterback que chega na liga. Ninguém chega tão arrebentando assim. A gente teve casos recentemente do próprio Ken Newton que chegou, o Russell Wilson no Seahawks. A gente pode citar até o Joe Burrow, que entrou no ano passado, já clicou já direto no Bengals, mas são raros os casos. O mais comum é ocorrer com o Josh Allen, que demoram 2 ou 3 anos para poder virar um bom quarterback. Hoje o Josh Allen está naquela faixa de bom quarterback que pode virar ótimo e pode virar Hall da Fama na liga. A gente deseja que não, porque ele é um antivax desgraçado, mas não dá para negar o talento. Eu sei que a galera estava mais emocionada, porque ano passado não teve pré-temporada, então essa primeira rodada cheia, com esse tanto de quarterback calouro jogando, chamou mais atenção. Mas você vê que o pessoal tá pegando pesado, tá exagerando, quando sobra hype até pra Drew Lock, pra Dwayne Haskins. Se você pesquisar aí, você vai ver que tem a galera apostando fichas aí nesses garotos. Não, o Drew Lock teve, pelo amor de Deus, né, cara? Ele acertou 2 passes, o pessoal comemorou, 2 passes seguidos, a pessoa comemorou. Mas aí tá fácil também, né? Ele acertava nem meio. Aí é hype mesmo. Agora, teve um lance bacana no jogo dos Broncos, lá em Minnesota, contra os Vikings, que quando o Bridgewater entrou, ele foi aplaudido de pé pela torcida dos Vikings, né? O time que tem o histórico aí com ele, que foi o time que o draftou, onde ele sofreu aquela lesão que botou em risco até o prosseguimento da carreira. Então foi um momento bacana desse jogo aí, quando ele entrou e até o áudio lá tava difícil, não tava conseguindo ouvir no capacete, porque a galera tava batendo palma, né? Tava cumprimentando ele quando ele entrou em campo, foi um momento legal. Agora, um outro lance aí que tá todo mundo de olho e que esse primeiro jogo não se viu pra nada, foi o lance de New Orleans. Por quê? Tanto o Taysom Hill quanto o James Winston foi turnover pra cá, turnover pra lá, passe errado, overthrow, passe muito longe, passe muito perto. Continua empatada a disputa lá no Saints. Você ouviu primeiro aqui no NFL, etc., que o Saints não tinha quarterback nenhum. Você escutou primeiro aqui, quando a gente falou que ia ser ou o James Winston ou o ornitorrinco da NFL, a gente falou aqui, não tem QB. Qualquer um que chegar lá no Saints joga, não tem QB. E eu continuo com essa mesma posição. O Saints não tem quarterback para esse ano, tá com um cheirinho de tem. Não fica criticando os caras, não, sem clubismo agora, tá? Porque a defesa de Baltimore, o sistema azeitadinho lá de Baltimore, mesmo com
com o segundo escalão, com o terceiro escalão, com undrafted, com os caras lá de fundo de banco. Quando entra, os caras funcionam, não tem jeito. Então é mérito Tá da bom, defesa. tá Não bom, critico os caras não, tá bom, porque a defesa é pica mesmo. tá bom, tá bom. Eles ressuscitaram o pessoal que aposentou aí recentemente, tá lá ainda em Baltimore ou não? Não. É só a nova geração mesmo. Entendi. Os próximos, né? Next man up, né? Os próximos na fila. Exatamente. Como é que fala? É um espírito que habita os corvos de Baltimore. Exatamente. O outro assunto da semana, que claro também na época dos reacts aí das redes sociais bombou demais, foi o primeiro episódio do Hard Knocks. Conseguiu assistir, Wallace? Claro, né? Tem alguns hábitos que a gente não perde quando a gente vai ver NFL, principalmente nos últimos anos que a gente tem mais acesso às coisas, né? O jogo do Hall of Fame tem que ver. Parênteses, tem mais acesso, entre aspas, porque mais uma vez, ano passado, na nossa primeira temporada da NFL, etc., eu já fiquei batendo nessa tecla. O pessoal vacila. Teria muito mais impacto aqui, conseguiria engajar, conseguiria de repente vender assinatura, se ele se desse ao trabalho, seja a HBO Max, que é a dona dos direitos que transmite nos Estados Unidos, seja a ESPN dentro do contrato de transmissão que ela faz, seja o próprio Game Pass da NFL aqui na plataforma brasileira. Como que eles não conseguem me lançar um episódio, mesmo que 2 dias depois, que foi quando ficou disponível no aplicativo do Game Pass, né? Então, legitimamente no Game Pass, 2 dias depois já estava disponível pro Brasil. E não tem uma legenda em português, cara. Então, assim, eu acho que é uma coisa que já passou da hora. Se eles falam em expansão de mercado, se eles têm essa questão aí de ser uma liga internacional, é o mínimo você legendar um produto que faz parte aí, né, desse imaginário aí, dessa fase de pré-temporada, e os caras não se dão um trabalho. Porque a gente ainda vai, não vou dizer que eu consigo assistir sem legenda, que eu entendo 100% tudo, não. Alguma coisa, ainda mais quando os caras estão falando de capacete ali pertinho, no meio do rando ali, é complicado, tem hora que muita coisa escapa. Custava mandar legendado, eu fico muito revoltado com esse, não é um descaso, mas com essa falta de interesse mesmo em oferecer um produto melhor. Eu acho que para as organizações desse tamanho não custava, não. Mas tá bom, na minha época de começar a ver NFL, você só ia ver isso em fita de vídeo, rapaz. 2 anos depois da temporada ter acontecido. Mas na sua época, Wallace, entendeu? NFL no Brasil era só você, mais uma meia dúzia que assistia. Entendeu? Não. Era Ivan Zimmerman, Regis Nestrovski narrando o jogo, era bom pra caramba. Agora, voltando aqui, pelo menos há uns anos para cá, você tem que ver o Hall of Fame, o Game, né, que é o que abre a pré-temporada, né, e muita gente perguntou, e realmente esses 2 times, o Pittsburgh, por exemplo, o Dallas, que jogaram esse ano, tem um jogo a mais do que os outros na pré-temporada. Eles fazem a pré-temporada normal, como todo mundo, só jogam no jogo de Hall da Fama também, então eles têm um jogo a mais do que todo mundo na pré-temporada. E de ver o Hard Knocks, né, é outra coisa também. Você vai esperando a primeira semana, né, a primeira rodada completa e vira o Hard Knocks, nesse caso do Cowboys, né. Eu vi, cara, e o que dá para perceber é que o Mike McCarthy é o Joel Santana da NFL, né, cara? O cara usou Austin Powers, falou de negócio de família. Pô, a parte da família eu achei. Alerta de spoiler, hein? Pra você que não assistiu ainda, que não quer ser surpreendido, mesmo com todo mundo já. Não, se você não viu, você tá errado. Se você não viu até agora, você tá errado. No dia dessa gravação já saiu o episódio número 2, mas assim, vamos dar um alerta de spoiler, né? A parte da família eu achei bem forçadinha, mas tudo bem, faz sentido porque ele tava enfrentando o time de Pittsburgh, ele é natural de Pittsburgh, ainda fizeram aquele, né, histórico ali, fotinha dele crescendo em Pittsburgh, jogando lá e tal, mas fica aquela forçação de barra de ser aquele arquivo confidencial ali no meio do episódio, né? Agora, a parte do Austin Powers e o Mojo Moment lá, o momento do Mojo, foi até maneiro, essa parte foi boa. Jesus, cara, ele ainda fala lá, negócio de, tem que ter oportunidade, toda oportunidade você tem de usar Austin Powers, e os caras rindo de Austin Powers em 2021, você tá de sacanagem comigo. Se for pensar, realmente tá meio ultrapassado. Eu entendo que ele tem que provocar essas coisas para poder você incentivar a competitividade no training camp, né? Porque você ficar só treinando é muito ruim. Agora, tem maneiras diferentes de fazer isso. E
maneiras mais modernas, inclusive, de fazer isso do que tocar uma sirene e falar Mojo Time. Não dá. Mas como a gente tá aqui pra cornetar mesmo, então vamos lá. Já começa o episódio reprisando 2, 3 vezes com close, em detalhes. É verdade, é o negócio que você não gosta. Prescott, cara. Pra que isso? O cara já tá lá, já mostrou cicatriz, já falou da lesão. O Ticas, vou falar pra galera que tá ouvindo aí essa confidência com o Ticas, vê essas contusões uma vez e não vê mais, ele evita, ele fala assim, vai passar de novo, não vê, porque ele não gosta, ele literalmente se sente fisicamente a dor do cara. Não, achei desnecessário e assim, já é a primeira coisa, você fica esperando lançar esse raio desse programa e no primeiro episódio já começa, nos primeiros 2 minutos, 2, 3 vezes a lesão em close, assim, achei meio desnecessário. Agora... teve jornalismo, hein? Teve descoberta, que foram 2 cirurgias no deck, não foi uma só, e ele fala que eles esconderam, literalmente esconderam, mas isso pode gerar multa, tá, Ticas? Porque as informações médicas, elas têm que ser divulgadas em relatórios oficiais do time, e se ele falou que a gente deixou isso baixo, e depois tem um close no tornozelo dele, realmente tem 2 cicatrizes ali, o time tem que ser punido de alguma maneira pela NFL. Aliás, isso dá um rolo danado, esse negócio de coisa igual o New Orleans Saints. É a mesma coisa do Tom Brady, que jogou com o joelho estourado a temporada inteira e foi fazer procedimento cirúrgico na off-season, e só descobrimos depois, né? Mas eu acho difícil, assim, eles punirem a essa altura agora que, tudo bem, foi divulgado, né, por meios oficiais, mas eu não acho que eles vão fazer uma punição retroativa, não, acho muito difícil. Ainda mais o time de Jerry Jones, que é outra figura também do... Né, como que você vê um dono que gosta de protagonismo, fica fazendo a ceninha ali de manhã comendo McDonald's, o cara é bilionário, tá comendo McDonald's ali, ainda joga um salzinho no sanduíche, ligando pro técnico, querendo saber como que tá o DAC. Nossa, cara, forçadíssimo o Jerry Jones, forçadíssimo. Mas aí você vê o quanto que o cara, ele não consegue conceber que o atleta não é escravo dele. Ele conversa com um fisioterapeuta ou com alguém que está do outro lado do telefone, perguntando se não dá para poder ele lançar curto. O cara acabou de falar na reunião que o DAC pode fazer todas as atividades de lower body, né, de perna e tal, abdômen, mas não pode forçar o braço. E ele pergunta se não dá para poder não lançar bolas longas, ele pode lançar curto. Cara, o que é cavalo? É um burro? É um animal que está ali? Não é um ser humano? Não é um... Nem bicho a gente faz isso, cara. A Sociedade de Protetores dos Animais está pedindo para poder retirar o hipismo das Olimpíadas. Cara, é impressionante. E a lenga-lenga de falar que não queria estar em outro lugar no planeta do que no training camp com os jogadores e tal, me erra. Agora, tudo bem que eles têm o costume de levar o training camp para a Califórnia por conta de temperatura. Texas, essa época, o bicho pega um pouco mais, não que a Califórnia esteja tranquila, também é bastante quente, mas o sul da Califórnia ali garante climas mais amenos, né, para o pessoal que tem esse ritmo mais intenso de treinos aí durante essa fase. Agora, que lugarzinho, um campo no meio dos predinhos, a tia chegando na janela, vendo o treino, o Dak até ficou incomodado uma hora, né, ele falou, tem uns espiões aí, e o campo parece que espremidinho no meio do condomínio, né, aqueles condomínios baixinhos, de 2, 3 andares só. Tinha um lugarzinho mais bonito, não sei se a gente ficou mal acostumado, tudo bem, no ano passado, os times treinaram nos seus próprios CTs ou em anexos próximos e tal, em estruturas preparadas até para garantir o distanciamento. Foi outra coisa que me chamou atenção também, né? Ou tá todo mundo vacinado lá no Dallas, ou protocolo de quem não tá vacinado manter distanciamento, usar máscara, isso aí acabou. Todas as cenas de reunião dentro de sala, todo mundo sem máscara, tudo, uma temporada normal. Se você assistir isso aí no futuro, sem saber que 2021 ainda estávamos numa pandemia, você não vai dizer. Porque pelo que mostra no Hard Knocks, acabou a pandemia lá. É verdade, e eu fiquei assustado com uma hora que tem uma sala de reunião, eu falei assim, vai ser uma reunião grande. Não, tem os dois jogadores da linha e o técnico da defesa, os caras estão um pertinho do outro, todo mundo sem máscara, a sala é gigante, cara, vai cada um para um canto e conversa, vocês podem falar alto, não tem problema. Agora, realmente, nesse momento faz falta o nosso principal
crítico de Dallas Cowboys aqui no NFL, etc, né? Mas semana que vem vai ter mais coisa para comentar. Agora, para fechar o Headlines, estava faltando o quê? Obviamente, o nosso bloco Ashley Amarino, o epidemiologista mais enciclopédico do Brasil, que a gente homenageia aqui semanalmente enquanto estivermos no mundo pandêmico. O Atlanta Falcons foi o primeiro time 100% vacinado com a primeira dose. Ó, boa notícia. Aê! Na verdade, a gente não sabe se ele foi o primeiro 100% vacinado ou se com os últimos cortes, os últimos antivax foram cortados e aí ficou em 100%, só quem continuou no roster, né? Pode ter isso aí também, mas tá lá. E apareceu lá o Felipe, muito bom. Felipe. O Felipe, verdade. Escreve Felipe, né? Esse aí é um quarterback reserva, eu nem sei se foi fundo de draft ou se foi undrafted. Não draftado, né? Mas mostrou alguma coisinha ali, né? Fez umas gracinhas ali. Ele é alto, corre pra caramba e lança tão bem quanto o Matt Ryan. Só não tem a precisão do Matt Ryan. Mas é isso aí. Um detalhe que eu esqueci de falar antes, quando a gente estava falando dos joguinhos que estão liberados aí no Game Pass, as transmissões são todas locais, né? Então tem um caso à parte, as propagandas. Você vê os caras tipo Better Call Saul mesmo, advogado fazendo propaganda, 1-800 advogado com o nome dele, liga aqui. E o do Falcons, que era a transmissão lá da Geórgia, foi um dos mais interessantes assim de ver os tipos de propaganda ali. Mas voltando ao nosso bloco pandêmico, os times, no geral, estão variando muito em relação aos protocolos definidos para os torcedores nos estádios, já para a temporada. Então, alguns não obrigam o uso de máscara, outros obrigam somente nos ambientes fechados dos estádios, alguns vão exigir comprovante de vacinação ou teste negativo, outros não vão exigir nada. O time que mais chamou atenção aí sobre esses protocolos foi o Las Vegas Raiders, que determinou que não tem conversa, não vai ter papo, para assistir o jogo pessoalmente só com comprovante de vacinação em mãos. E aí a máscara está liberada no estádio inteiro. Mostrou comprovante de vacinação, está liberado para entrar, não precisa usar máscara. E eles ainda implantaram uma exceção, caso a pessoa queira assistir o jogo e não esteja vacinada. Ela vai ter a opção de se vacinar numa tenda na porta do estádio antes do jogo. O time vai fornecer aí essa estrutura para o pessoal se vacinar e aí, obviamente, nesse caso, quem se vacinar na hora vai ser obrigado a usar a máscara enquanto estiver no estádio. Então não tem desculpa, o cara quer ir, vai lá, mas eu não tô vacinado porque eu não tive tempo, eu queria ir no jogo. Beleza, meu amigo, chega aqui, levanta a manga, vacininha, máscara, de repente no próximo, daqui a 2 semanas, já deu tempo da primeira dose, ou se for dose única, você já vai poder comparecer sem máscara. A iniciativa é boa, né? Porque pelo menos ajuda na vacinação. Os Estados Unidos bateu num teto de 50% da população e tem umas 2 semanas que não sai disso. Não avança, né? Não, e a gente vê pelos comentários também da notícia que, mesmo assim, mesmo você dando peixe em vez de dar a vara e ensinar a pescar, mesmo dando peixe, a galera ainda reclama e se sente invadida, acha que sua liberdade individual está desrespeitada. Cara, não tá não. Você tem opção. Quer ir? Só vai se tomar vacina. Ah, não quero tomar vacina. Beleza, não vai. Simples assim. Agora, o Leonard Fournette, ele mesmo, running back dos Bucs, foi mais um que ficou naquele papo de que queria se informar mais, que queria se decidir com calma sobre a hipótese de se vacinar ou não, mas parece que ele se informou. Numa coletiva essa semana, ele disse que está cada vez mais confortável com a ideia, que está quase lá. Então, 2 perguntas, Wallace. Você acha que essa decisão dos Raiders vai ser mantida por toda a temporada, mesmo com esse feedback negativo, que a gente sabe como é que é a rede social, como é que é a internet, né? Os reclamões aí, os antivax, eles não são tão minoria lá, né? Mas eles são minoria, mas são uma minoria barulhenta. E, sobre o Fournette, ainda dá tempo da gente riscar os nominhos da nossa listinha dos antivax? A gente pode inaugurar uma nova fase. Antivax vacinados contra a vontade. E aí ele vai estar lá constando. Fazer uma listinha paralela? O nome do Fournette lá, antivax convertidos, né? Essas coisas assim. Mas, como eu disse, do Raiders a iniciativa é boa, mas ainda acho que falta coisa, Ticas, porque a gente tá vivendo essa mesmo processo no Brasil, embora a moda brasileira, ou seja, a moda das pessoas tirando de trás da orelha o que deve ser feito, né? Mesmo vacinada, a pessoa tem que fazer o teste PCR, porque ela pode transmitir o vírus, ela pode estar carregando carga viral suficiente para poder infectar outra pessoa. E aí não adianta estar todo mundo vacinado, obviamente
os 100% vacinados vão ter uma suscetibilidade menor, mas podem mesmo assim ficar doentes. A gente está vendo casos, inclusive, de morte de idosos, né? E não dá para falar que nos Estados Unidos não vai idoso no campo, vai idoso, vai novo, vai tudo quanto é faixa etária. Então, a associação dos dois, para mim, é o modo mais seguro de tentar se voltar a ter público em algum lugar. Então, você tem que estar com a cobertura vacinal, como se diz, né? Pronta, ou seja, as 2 doses das vacinas de 2 doses e mais 15 dias, ou 15 dias após a dose única da vacina da Janssen, que é a única de dose única, e fazer um teste de PCR com, no mínimo, 72 horas de antecedência. O ideal é que sejam 72 horas mesmo, porque você pode variar. E mesmo nesse intervalo, você pode ter sido infectado. O risco é muito grande, mas o jeito de se precaver o único é esse. Cobertura vacinal completa e teste de PCR antes. Acho que não tem outra conversa, mas concordo, e pelo que você falou aí, o pessoal antivax vai fazer barulho e provavelmente, como outros estádios não vão exigir isso, o Raiders vai acabar cedendo. Quanto ao Fournette, é aquele negócio, né? Vai botar o nomezinho no convertidos lá. A gente fica criticando a falta de critério, né? Cada time decide uma coisa. Na verdade, tem um aspecto aí de obediência, né? De concordância com as autoridades municipais, com as autoridades locais, que também têm alguma responsabilidade sobre as determinações, né? Sobre esses protocolos. Igual a gente vê as ondas aqui no Brasil, cada município tem um critério de onda vermelha, onda verde, pode ter evento até determinado número de pessoas? Não pode. Então lá também varia de lugar para lugar. Agora, independente da gente criticar, né, achar que pode melhorar, elogia uns, critica outros, vai ser interessante a gente comparar, porque a partir de 1º de novembro, caso você ainda não tenha ouvido, o estado de São Paulo já vai voltar a receber público nos estádios de futebol. Aí a gente vai ver se as nossas críticas aos protocolos da NFL foram merecidas ou não, né, Wallace? É verdade, e a gente está incorrendo nesse mesmo problema. A CBF estabeleceu protocolos para ela, né, para as competições dela, e baseado principalmente na autorização das cidades. E as cidades, por verem um pouco problema nisso, têm autorizado, têm deixado. O Flamengo, por exemplo, já cedia jogos em Brasília, porque Brasília liberou o público, parte do público, lá no Mané Garrincha, por exemplo, para os jogos da Libertadores. Agora, em massa, sim, 100%, São Paulo promete ser a primeira cidade a fazer isso. E aí é aquilo, né? Eu acompanho o futebol mais de perto por conta de profissão, e inclusive nesse último fim de semana a gente teve público nos jogos do módulo 2. Na teoria tem que ter distanciamento, não tem. Na teoria tem que usar todo mundo máscara, não usam. E a gente vê a série de protocolos sendo descumpridos. E o que isso vai causar? Morte, porque o resto, punição para alguém responsabilizado, não duvido que vai gerar. A conferir. Bora pro Treta na TL. Depois de influenciar na volta de Randall Cobb aos Packers, agora o Rodgers também quer repatriar o Clay Matthews, o famoso Thor, vulgo Thor. O próprio Cobb foi o primeiro a postar um story com a foto do jogador e "e aí?", um WhatsApp, um SAP, despretensioso ali no textinho por cima da foto. Aí na sequência o Rodgers repostou incluindo a hashtag Bring him back, tragam ele de volta. E ainda teve na sequência o David Bakhtiari repostando também e marcando o time. E aí, Packers? Vamos ou não vamos? Vamos lá. Qual é? Wallace, só mais uma zoeira pra cutucar o GM, pra fazer da vida do escritório lá um inferno? Ou será que o Rodgers está realmente achando que ele é o Michael Jordan, a vibe Last Dance, vai pra tentar reunir os amigos pra ir pra última dança e tentar sair com o anel lá de Green Bay? Mas o negócio é que o Jordan reuniu os amigos que estavam em forma, no topo da forma para jogar, né? O Clay Matthews, quando ele saiu do Green Bay, ele já não era o linebacker dominante que ele sempre foi por lá, ele já tinha vindo de uma série de temporadas lesionado, e também depois não fez nada muito brilhante para poder justificar um possível retorno. Se voltasse para Green Bay, seria porque para rever os amigos mesmo,
ainda mais uma posição como linebacker, que é extremamente físico, que você tem que estar no topo da forma, e que hoje os caras vêm atropelando do college para entrar na NFL, e é realmente muito grande a substituição e renovação dessa posição específica. O Clay Matthews é um cara que eu vi jogar quase que a carreira inteira no Green Bay, e é um cara que tem muita liderança, que poderia ajudar nesse tipo de coisa, desse tipo de vestiário, no clima ali de Green Bay, para poder ficar um pouco mais ameno, mas eu acredito que para dentro de campo não serve. Agora, serve para poder medir o problema, o problema não, né? O quanto o Rodgers está calling the shots lá, né? O quanto que ele está realmente mandando no time de Green Bay. Se volta o Clay Matthews nessa situação de hoje, que não joga nada e ajuda só no vestiário, aí pode dar a chave para o Aaron Rodgers e demitir o GM. Cara, eu acho que as duas coisas. Eu acho que ele faz isso sabendo que vai todo mundo em cima do Gutekunst e do Mark Murphy e falar, e aí, vamos trazer, o Rodgers pediu, como que tá essa relação, ele pediu diretamente a vocês ou ele só postou? E se de tudo, vai que os caras decidem repatriar o Clay Matthews, aí ele tem mais um parça no vestiário. Então eu acho que as duas afirmativas são verdadeiras. Ele faz mesmo... Ele vai fazer da vida desses caras um inferno essa temporada, isso aí já tá comprovado. Agora, nada mal se trouxerem o cara que é amigo dele. Será que continua aquelas madeixas maravilhosas que ele ostentava na época de Green Bay? Ele deu uma cortadinha no cabelo. Na última temporada dele em Green Bay, ele já tinha o cabelo um pouquinho mais curto, né? Tem que ver se deu tempo de crescer de novo para poder vazar do capacete, como sempre acontecia. Agora, o Bakhtiari, por exemplo, ele podia se preocupar em ficar saudável para poder proteger o Rodgers, que nas últimas temporadas não ocorreu. E o Randall Cobb é um cara que não é tão dominante quanto ele era na posição dele, mas é um cara que pode trazer problema para as defesas por conta da experiência e por conta da versatilidade dele. São dois caras, o Bakhtiari que permaneceu no NBA e o Randall Cobb que retornou, que podem fazer diferença dentro de campo. Que é o Clay Matthews, eu acho que realmente você tocou no ponto. É só para ser um espinhozinho ali na garganta do Gutekunst. Se ele cortou o cabelo, tá explicado por que o jogo caiu, né? Todo mundo sabe, cabeludão assim, se cortar, sabe o que acontece. No começo do training camp, o wide receiver, o Tyler Boyd, ao ser perguntado sobre como Joe Burrow se apresentou voltando da lesão lá nos Bengals, disse que o quarterback estava bem, mas ainda parecia titubeante, hesitante no joelho operado. Aí, pra quê, né? O holofote, que já estava grande, aumentou ainda mais em cima do Burrow, todo mundo mais de olho, e ele treinando assim, mais ou menos. Quando chegou a vez do próprio Burrow dar a coletiva, ele disse que realmente não estava treinando muito bem, mas que a questão era puramente psicológica, que não tinha nada a ver com a recuperação do joelho. Então, com a palavra vindo do além, direto do além, não tem jeito, né? Falando aí de psicológica, a gente tem que chamar o nosso psicólogo do NFL, etc. Vamos ouvir. Fala, meus amigos do NFL, etc. Sobre o querido Joe Burrow, ele tem um caso clássico do que a gente chama de ansiedade de performance. É um mal que acomete também muitos homens. Sim, o que acontece? O sujeito tem medo de como vai ser a performance dele e ele acaba ficando ansioso por causa disso. E aí, como ele fica ansioso, ele prejudica a performance dele. Aí ele performa mal. Aí ele pensa, tá vendo? Eu performei mal porque eu sou ruim. Aí ele fica mais ansioso. Aí aumenta a chance dele performar mal de novo. E assim num círculo vicioso bizarro que leva o sujeito a ficar parado, paralisado, sem ação, num completo estado de derrota e incapacidade. Espero que não seja o caso do nosso querido Joe Burrow, que ele consiga sair desse círculo vicioso, mas esse é um risco grave, um risco sério que o meu querido Joe Burrow está correndo aí. Se precisarem de um psicólogo para o time, eu abro aqui a minha agenda, dou uma olhada aqui nos meus compromissos e consigo ajudar o meu querido John Burrow e o Cincinnati Bengals, que é o time do meu querido sobrinho Arthur, né, o filho do Wallace aí. Ele caiu naquela armadilha clássica de alguém viaja para fora e te traz uma jersey de algum time e aí a criança acaba torcendo para aquele time. Então, meu querido
sobrinho Arthur aí ganhou uma jersey do Cincinnati Bengals e hoje em dia ele é Cincinnati Bengals, né? É paciência. Quem sabe um dia a gente consegue trazer ele pro meu gigantão azul como o mar azul. A gente chama o cara pra ser a voz do especialista e o cara vem oferecer serviço, vender o próprio serviço e esbanjar clubismo. Não é mole não. Então, Wallace, eu acho, é natural depois de uma lesão grave dessa, o cara ficar com receio de contato, de ter um outro choque da mesma natureza, de ter uma outra lesão próxima, de perder mais tempo de carreira e tudo. Agora, a minha pergunta é sobre esse sincericídio. Esse sincericídio aí, todo mundo falando, não, o cara não tá bem mesmo não. O Burrow vem e fala, não, o joelho tá bom, é minha cabeça que não tá legal. Você acha que essa sinceridade generalizada lá nos Bengals, ela é positiva ou ela pode atrair uma atenção negativa pro time? Eu sempre prefiro a pessoa sincera que dá sonoras melhores, né? Mas eu sou jornalista, então, olhando pelo lado do time, isso não é muito bom, não. Sendo o assessor de imprensa, por exemplo, me colocando no lugar do assessor de imprensa do Burrow ou do Bengals, isso não é muito legal, não. Mas você sabe quando isso vai passar, Ticas? Quando ele entrar em campo num jogo de pré-temporada ou entrar na primeira rodada da NFL. Isso, para todo atleta, isso clica. Isso vira um botão e tá valendo e começou o jogo e não tem mais essa de que é treino, vamos tomar cuidado, não. Ele vai para cima. Por quê? Se não clicar, é melhor largar e sair do esporte. Porque se ele continuar com problemas, pensando na lesão, tentando proteger o joelho, dando aquela falseada enquanto está se apoiando nele, ou se tem alguém vindo na direção, aí pode abandonar, meu filho, porque para isso, para quarterback, não serve mais não. Pensando, né, na torcida e pensando no, igual você falou, na assessoria, vale a pena se preservar mais. Mas ao mesmo tempo é legal, né? Ver o cara sendo 100% sincero, assim, se abrir, né, com sinceridade ali no momento. Melhor essa declaração aí, falando que, pô, não tô bem, mas é porque ainda a minha cabeça ainda não tá no lugar, eu ainda tenho que trabalhar nesse receio e tal, do que ele falar assim, não, as coisas vão melhorar e estamos evoluindo, vamos chegar no primeiro jogo da temporada bem. Agora, Essa declaração, esse media training é bem ruim. Eu tenho certeza que na equipe do Bengals ele deve ter um acompanhamento psicológico ali direto, né? Essas equipes sempre contam cada vez mais, né? Com a psicologia esportiva, então tenho certeza que ele tem um acompanhamento. Agora, se ele achar que não tá suficiente, ele pode pegar o telefone e ligar para um cidadão chamado Alex Smith, que no primeiro jogo, no retorno, tava com o Aaron Donald mochilando ele, e ele tava tentando ganhar mais uma jardinha, meia jardinha ali. Então, acho que, na dúvida, se eu ainda tiver inseguro, bate um fio lá pro Alex Smith, que aí o medo sai. A gestão de crise entrou em ação lá no Saints. Depois de uma reunião de meia hora aproximadamente, de repente ficou tudo bem entre o Sean Payton e o Michael Thomas. A gente debateu aqui na semana passada, caso você não tenha ouvido, a questão das declarações públicas, né, as espizinhadas, as cutucadas públicas de lado a lado, e parece que agora tá tudo resolvido. Quer dizer, dá pra botar fé que tá tudo resolvido? Ou é só justamente a assessoria jogando aquele pano quente ali pra situação não sair do controle de vez, Wallace? O Michael Thomas está a um fio de pedir para ser trocado no meio da temporada. Isso vai ocorrer de qualquer maneira, ainda mais com os dois quarterbacks que ele tem atrás dele, o Taysom Hill e o James Winston, não vão chegar aonde quer o Michael Thomas e, obviamente, ele vai ver a temporada do Saints indo por água abaixo e não vai querer participar desse tank e o Sean Payton vai ter que engolir. Não tem outra alternativa, a não ser que o Saints arrume um outro quarterback, brote alguém ou faça uma proposta impossível para o Green Bay e traga o Aaron Rodgers. Eu duvido muito que o Michael Thomas termine a temporada no Saints, e o Saints, como eu já disse aqui, a receita para um desastre nessa temporada. Agora, essa ausência já confirmada dele nas primeiras semanas, você acha que favorece, de repente, o James Winston, porque aí o Taysom Hill pode ser usada como aquela arma coringa ali no huddle, ou você acha que favorece o Taysom Hill justamente porque ele se vira melhor com as pernas, ele tem alguns recursos que o James Winston não tem, embora na parte de braço ele fique para trás do Winston? Nada, nem ninguém são capazes de ajudar Taysom Hill e James Winston.
Pra fechar o treta na TL, não tem jeito, né? Mais um assunto que a gente tá requentando da semana passada. Como é que chama o termo jornalístico, Wallace? Eu sei que em inglês é é suíte. Switch. Mas e em português? Quando você faz aí aquele... Vai acompanhando a notícia que você trouxe anteriormente. É suíte também? Também é Switch. Pode ser Switch ou evolução do caso, que agora se chamou, né? Desenvolvimento do caso. Como você sabe que eu formei há muito tempo e não trabalho na área, então fiquei enferrujado. Eu tô fazendo 20 anos, exatamente ontem. Parabéns. Um abraço pra sua turma aí pelo aniversário de formado e por ter te aguentado os 5 anos de graduação, principalmente. Agora, fazendo então a nossa suíte aqui, o Deshaun Watson fica nessa. Treina um dia, não treina outro. Treina um dia, não treina outro. Aí um dia saindo de campo, com alguém da imprensa ali filmando, igual filma todo mundo, né? Tanto que passa jogador antes dele e tal. Aí ele me vira pra câmera e fala: por que vocês me filmam todo dia? Pra que isso? O que vocês querem? Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Me ajuda aí. O cara já tá com, né, chamando atenção pelos motivos errados e ainda vai me brigar com gente da imprensa que tá lá trabalhando honestamente? Eu responder para ele porque eu tô filmando todo mundo, meu querido. Você não é especial. Aliás, se fosse especial, não é para mim que sou repórter de esporte, é pro rapaz da polícia lá que tá cobrindo o tribunal. Passar bem. Aí, conclusão. Chegou ontem, o que aconteceu? Já não foi treinar de novo. Aí hoje eu nem vi. Ontem na segunda ele não foi, né? Aí hoje eu nem vi se ele apareceu lá pra fazer as repetições como quarto quarterback dos Texans. Então, é isso. A situação dele tá ruim de todos os lados. E ele tem que arrumar alguém para descontar. E, invariavelmente, a gente sabe que lida com a imprensa dia a dia. A imprensa é o saco de pancada desse pessoal que não tem mais com quem desabafar. Vai procurar um psicólogo, meu querido. Vai sim. Procure psicólogos, gente. No geral, tá? A gente também. Todo mundo precisa. Bora pro TD Fumble. Justin Fields declarou em coletiva que achou a defesa de Miami até lenta, já que ele está acostumado a treinar contra a primeira defesa dos Bears. QB calouro autoconfiante. É TD ou fumble? TD tem que estar autoconfiante mesmo. E ainda mais saber que é uma pré-temporada, né? E se ele treina habitualmente, porque ele é o primeiro reserva, né, do Bears, contra a defesa titular do Chicago Bears, ele sente pressão. Tem o Mac lá, tem um frontline bastante pesado a defesa do Bears. Mas ele tem que saber que esse jogo contra o Miami não é um jogo de NFL. Porque senão, quando ele chegar e entrar em campo num jogo de NFL com a velocidade, ele vai assustar. Mas é TD, ele tá confiante. Eu fiquei dividido, mas eu vou de fumble, tá, Wallace? Pra manter aqui o nosso... É só pra me contrariar, né? É claro. Já que o Vitorino não tá aqui, sobrou pra você. Mas sabe o que é fumble? A gente acabou de falar do Joe Burrow atraindo uma atenção que pode se tornar negativa, né, pra figura dele como jogador lá nos Bengals. Eu acho que é o mesmo caso. Você fala que, não, pô, achei lenta, acho que eu tô me adaptando bem. Aí, quando estrear mesmo a temporada regular e o bicho pegar, ele vai ser perguntado sobre isso. Então, essa declaração pode se voltar contra ele. Outra coisa, outro motivo de fumble. Lembra que ano passado, o Tua falou que achou bem a transição? Ele tinha jogado 2 ou 3 jogos muito bem, né, por Miami, já na temporada regular, depois que voltou do bye, no lugar do Fitzpatrick, e aí falou que a adaptação estava ótima. Aí, foi só ele declarar isso, o que aconteceu? Começou a precisar de colocar o Fitzpatrick para fechar jogo no final. Então, eu acho que declarar isso nesse momento, nessa fase da carreira, nunca é positivo. Eu acho que a autopreservação, mesmo que a gente ache muito chata, né, aquelas entrevistas que falam mais no mesmo, igual jogador de futebol brasileiro, mas essa autopreservação acho que eles deviam manter. Vai gerar polêmica e vai gerar perguntinha pro colega americano? Então é TD. Derek Carr, no alto de seus 30 anos de idade, diz em entrevista à ESPN que nunca esteve em melhor forma e que seria capaz tranquilamente de jogar mais 15 anos. QB veterano autoconfiante, é TD ou fumble? Olha, para mim é TD porque ele não jogou ainda na NFL até agora, até os 30 anos. Quem sabe daqui nos próximos 15 ele aprende alguma coisa e começa a jogar, porque ele é um quarterback de médio para ruim. Ele não é um quarterback que faz diferença e não é um quarterback que vai ser lembrado na NFL pelo que ele fez até aqui.
a não ser que ele vire outro jogador nos próximos 15 anos e faça a diferença. Então ele tem que estar esperançoso mesmo com os próximos 15 anos de carreira dele, o Derek Carr, porque os primeiros não deu certo não, meu filho. Então, mas eu acho TD. Mas eu vou dar TD também. Por quê? Primeiro que é mentira, né? O Brady, que é o Brady, tá chegando aos 44, tomando sorvete de abacate e os eletrólitos, TB12, e sem comer tomate, e aí beleza, ele faz isso desde quando ele chega, que idade? Desde muito novo. E tá chegando aos 44 jogando em alto nível. O Derek Carr tá morando em Las Vegas, tudo bem que eu sei que ele é... Acho que a denominação é evangélica, né? Eu acho que ele é evangélico, é cristão, cara família, não é de ficar na fusarca e tal, mas não é um Tom Brady aí no quesito preparação, né? Então assim, vou dar TD pela autoconfiança, é um cara que demonstra, né, nessa declaração o quanto que ele gosta de futebol americano, um cara que é apaixonado pelo esporte, que quer estender a carreira, mas a gente sabe que a chance dele chegar lá, né, a chance dele fazer mais um contrato nos Raiders ou em outro time já não é lá grandes coisas, já não é muito grande, né? Aposentar ali aos 37, 38, de repente fazendo um tour aí igual o Joe Flacco, tá de bom tamanho, tá? Mas eu vou dar o TD aí só pela paixão pelo esporte. Em entrevista ao Chris Long em seu podcast The Green Light, Gardner Minshew, aí o jardineiro aí de novo, ele disse o seguinte sobre a suposta competição pela titularidade com o queridinho Trevor Lawrence lá nos Jaguars. Abre aspas. Na preparação para essa competição, eu não dou uma cagada há semanas, porque número 2 para mim não é uma opção. Jardineiro do mal, cada vez mais personagem de Hermes e Renato. É TD ou Fumble, Wallace? Primeiro eu queria entender o que é que ele falou, porque eu não entendi o que o cu tem a ver com as caras. Quer dizer, o cu tem a ver com o Trevor Lawrence. Eu não entendi, realmente eu não entendi. Ele tá treinando isso tudo, não dá tempo nem de ir no banheiro, é isso? Não, Wallace. Número 2, ser número 2, fazer número 2, pra ele não é uma opção. Número 2 não é uma opção de jeito nenhum pra ele. Ah, entendi. Então ele tá literalmente enviesado. Ele tá segurando, ele tá igual urso quando inverna. Exatamente. Ele acha que ele vai ganhar a disputa e não vai fazer número 2 nunca mais. A disputa aí, ele vai ter que entupir mais privadas do que o Trevor Lawrence. Eu não tô entendendo. Eu não entendi nada do que o Gardner Minshew falou, mas ele tem um bigode bacana, ele joga com a faixinha de Rambo, então é TD. Cara, TD. Jogador profissional de futebol americano, prestes a perder o contratinho ali, prestes a ou ficar no fundo do banco, ou ir parar em algum lugar que ele nem sabe onde que é, mandar uma dessa no podcast de um ex-jogador, né, um podcast que é muito visado lá pro pessoal de NFL. Cara, TDzaço, ele é uma figura, continua com o bigodinho, cada dia de um jeito, né, um dia tá mais fino, um dia tá mais grosso, um dia tá mais comprido, um dia tá mais curto, continua com aquele mullet que também não caga nem sai da... não caga, né? Enfim. Esse aí não dá. Figuraça, cara. Figuraça o Gardner Minshew, TDzaço pra essa declaração maravilhosa que ele deu. Wallace, ficamos assim. Alguma coisa pra prestar mais atenção aí na próxima rodada de pré-temporada? Não vem falar que você tem alguma coisa específica que você quer ver, que eu sei que você não tem. Eu sei que eu te peguei desprevenido nessa pergunta. Não, eu quero ver se o Tua não faz de novo uma interceptação daquelas que ele fez. Mas é só pra poder o pessoal que gosta de NFL e que gosta de observar um pouquinho mais o jogo, falar que eu não falei sobre isso, é o seguinte, aquela interceptação do Tua, ela é um pouquinho mais culpa da linha inteira e das jogadas que ele não teve do que dele mesmo ter precipitado um lance. O Tyrande que estava na endzone estava realmente livre, mas se ele tivesse soltado a bola um pouquinho cedo, né? Se ele tivesse tido aquela como primeira leitura. Mas por que o Tua não fez essa primeira leitura? Porque ele está procurando os alvos principais dele, que são os wide receivers e o slot, que funcionou até muito bem com o Gaskin, quando o Gaskin esteve em campo, né, o Myles Gaskin, o running back, e obviamente vai estar o Gesicki, que é o Tyrant titular, em campo também. Mas não estão jogando, nem o Parker, nem o Ellison estão jogando, né, Ellison Wilson estão jogando ainda, não estão nem treinando direito. Então, o Miami tem um problema com o corpo de recebedores e eu espero que o Brian Flores conserte isso já para esse segundo jogo da pré-temporada. Porque esses caras têm que ganhar minuto, cara. Eles têm que ganhar minuto com o Tua, porque eles jogaram muito bem
sendo acionados com o Fitzpatrick. Então precisam ganhar aquele entrosamento, né? Aquela coisa do jogar sem pensar com o Tua Tagovailoa para ver se dá certo em Miami. Porque senão o Miami vai ter grandes problemas esse ano e aí não vai dar certo o Messias surfista, não. Ai, esse Tua Tagovailoa. Não tô passando. É um erro do Tua. É menos culpa dele. Mas é culpa dele de não ter procurado o primeiro alvo, que seria o Tyrann. Mas o corpo de recebedores de Miami não estava em campo junto com ele. E ele precisa treinar com os caras têm que treinar com ele. E o problema é do senhor Brian Flores. Eu não tenho mais onde guardar pano, não tem mais espaço aqui na minha casa para guardar pano que a gente passa aqui no NFL, etc. Mas, na hora de falar dos nossos times, acaba que a gente lança a mão de um paninho, é normal, tá? Mas eu não tenho parâmetro, como eu não assisti com tanto cuidado como você o jogo de Miami, Wallace, então eu não posso nem te contestar aqui publicamente no podcast. Prometo. Eu vou lembrar que é a defesa do Bears, né, gente? Não é a defesa qualquer, não, é a defesa boa. Vou prestar mais atenção no jogo de Miami essa semana. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Se quiser acompanhar a nossa listinha atualizada dos antivax, sigam a gente no Instagram, @NFL_etc, no Twitter, @NFL_etc. Na semana que vem a gente volta com a listinha atualizada e com mais notícias dessa pré-temporada. Um abraço e até lá! Beijo!